Foi. Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos lá. Gente, então, como eu falei, a gente já tá trabalhando nesse assunto, eu vou tentar fazer uma videoaula bem rapidinha, porque senão vai ficar muita coisa pra ficar com vocês nesse próximo match que a gente vai ter agora, porque já tá 2 semanas sem match, aí tem muita coisa pra, sei lá, ajudar vocês. Mas enfim. Hoje a gente vai falar sobre cultura brasileira, ou particularmente a formação da nossa cultura brasileira, porque tem algo muito interessante nessa época da arte que a gente está estudando agora, que é particularmente o barroco brasileiro, que é também basicamente que é Brasil colônia, que é basicamente também como a gente formou a nossa cultura. Eu repeti 3 vezes basicamente, mas é só para vocês entenderem que foi nessa época, respectivamente, que nossa cultura brasileira foi formada. Digamos assim, é claro que cultura é uma coisa com uma formação constante, mas pelo menos os povos originários do Brasil estão bem nessa época do Brasil colônia, que é justamente quando os portugueses descobriram, invadiram esse território brasileiro, trouxeram os escravos para meio que sempre ter funcionários na colônia e mataram uma porrada de índio, basicamente. Mas também tem esses 3 povos originários do Brasil que também formaram. Cada um desses 3 povos, portugueses, negros e índios, trouxeram grandes contribuições para a nossa vida, que afetam a nossa vida até hoje. Eu vou separar direitinho para vocês entenderem. Mas só para vocês entenderem, basicamente esse é o berço da cultura brasileira. Ou pelo menos esses povos, ou pelo menos essa época da arte, influencia basicamente até na nossa vida completa até hoje. Vamos começar com quem já estava aqui, que é com os indígenas. Os indígenas, é claro que eu já dei uma aula para vocês sobre pintura corporal, que a pintura corporal indígena influenciou muito como a gente enxerga a tatuagem, até mesmo como a gente enxerga a civilização indígena, que com suas hierarquias super bem definidas e tal. Mas os indígenas, acho que grande contribuição dos indígenas para nossa cultura brasileira, ou para os dias de hoje, são o grande vasto conhecimento da culinária, até. Particularmente a mandioca, que a gente descobre, a gente tem o hábito da mandioca justamente por causa dos indígenas. A farinha de mandioca foi uma criação indígena. A tapioca também foi uma criação indígena. Não somente isso, mas também boa parte dos atos higiênicos, por exemplo, de tomar banho todo dia, porque o Brasil é um país tropical e o banho diariamente, pelo menos com os indígenas, estendia a vida deles. Porque, gente, é meio óbvio, você toma banho, você tira os micróbios de você e evita doenças e tal. Só que esse conhecimento não era tão prático, particularmente com os portugueses que vieram, que não tomavam banho, ou tomavam banho, sei lá, uma vez por ano, ou quase, ou tipo, tinha uma época de tomar banho. Assim, isso causava muitas doenças, particularmente na Europa. E meio que foi esse conhecimento dos indígenas, de tomar banho todo dia, ter essa higiene profunda sobre você, que foi trago até a gente. Então, basicamente, sim, os nossos indígenas, pelo menos a grande contribuição dos indígenas. Além também, gente, também lógico, tem as plantas medicinais, que também os indígenas tinham um profundo conhecimento. Eu sempre gosto de focar como os indígenas contribuíram para a nossa vida. Porque, cara, vocês já ouviram, eu sempre acho que a gente não dá o devido conhecimento a esses povos, e a gente tem o costume de achar que eles são inferiores ou primitivos, porque eles não tinham conhecimento. Eles tinham muito conhecimento. A forma que eles se organizavam, que era muito diferente dos portugueses ou de qualquer outra civilização. Mas é só dando o último recadinho, nossos indígenas eram povos muito, muito evoluídos no contexto deles. Tá, agora quem chegou? Quem chegou invadindo? Os portugueses, ou pelo menos boa parte da contribuição dos portugueses para nossa cultura foi basicamente também a arquitetura. Ou tipo todo esse aparelhato de civilizatório, digamos assim. Porque eu sou muito... Você sabe minhas opiniões contra isso. Mas no geral os portugueses transformaram o Brasil em metrópole ou império, e depois com o império virou república, digamos assim. Mas a maior grande contribuição dos portugueses para mim foi a arquitetura, basicamente, essa arquitetura barroca assim, que perdurou muito, muito, muito a cultura da arquitetura portuguesa aqui no Brasil, tanto que a maioria dos prédios históricos são de arquitetura portuguesa na época. E tem os outros, digamos. É porque, gente, é muito complicado esse assunto do que os portugueses trouxeram pra gente.
basicamente. Apesar que, tipo, todas as Américas foram dominadas por algum tipo de nação, e meio que essa nação tem um profundo... Por exemplo, os Estados Unidos foram os ingleses, o México os espanhóis. Tem, além da língua que a gente produz, tem muito das construções. É basicamente da paisagem que a gente tem, depende muito, ou vem muito da arquitetura portuguesa e de como os portugueses organizavam seu país e como eles organizaram o país por muito tempo. Então meio que foi isso que ficou dos portugueses, além das festas tradicionais, lógico. Carnaval, principalmente boa parte do catolicismo tem uma profunda raiz dos portugueses ainda, tanto que a maior parte da religião brasileira ainda é católica. Teve o Corpus Christi aí recentemente. E para finalizar, falar sobre a cultura africana, que foi a galera que foi trazida para cá, forçada, que foram os negros, perdão, que foram basicamente os povos que boa parte da nossa música a gente depende dos negros, basicamente. Foram os negros que fizeram rap. É lógico que o rap não é originário do Brasil, mas lógica proliferação do rap brasileiro foi proporcional, lógica, pelas periferias e majoritariamente pelos negros brasileiros. Mas o samba foi criado pelos negros. O reggae também, o reggae não foi originário brasileiro. A bossa nova também foi criada por negros. O funk, ou pelo menos o funk brasileiro, é muito, muito nosso, assim. Também foi originalmente para os negros. E não somente, tipo, toda a nossa cultura musical é extremamente baseada com a cultura negra. Basicamente, nossa cultura musical é negra, ou pelo menos a mais relevante, com certeza, pertence, ou pelo menos se originou de cantores ou compositores negros. Mas sem dúvida também, boa parte da nossa culinária também. Isso aqui. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, gente. Mas você tem que imaginar também, boa parte da nossa cultura de doces e culinárias vieram dos negros, e particularmente da escravidão. Que é algo muito brasileiro, que a gente criar coisas da dificuldade. Ou basicamente a gente criar boas coisas com a criatividade diante a falta das coisas. A gente, por exemplo, pode fazer a feijoada, que é esse prato tão tipicamente brasileiro, que foi criado, acho que vocês sabem, pelos restos dos porcos e o resto do feijão, que o feijão preto, que é o que que era o que as pessoas menos gostavam na época, e fazia aquele tudão, e até hoje é um prato tipicamente brasileiro. A cocada, por exemplo, a cocada também era o resto do coco, com o resto do açúcar que saía das refinarias de açúcar da época. Aí eles produziam a cocada. Por que eu tô falando isso, gente? É porque eu só queria explicar que, claro que todos esses três povos, eles tiveram contribuições muito grandes para o que o Brasil foi virar hoje, assim. A questão é mais que a gente tem que valorizar os três iguais, digamos assim. Não só ver os negros como a parte escrava, não só ver os índios como a parte que, tipo, a galera que tava aqui antes e que não fazia nada com a terra, particularmente. E talvez nem os portugueses são só, tipo, esse povo mal do demônio que veio aqui pra matar, destruir e roubar o nosso ouro. É só que, tipo, eu só quero que vocês fiquem com a visão que esses três povos são totalmente dignos das nossas homenagens, são extremamente importantes de saber como eles, ou cada um desses, meio que desses pilares da cultura brasileira, formou isso que a gente chama de Brasil. Beleza? Gente, o desenho é bem simples da atividade de hoje. Eu só quero que vocês façam desenho inspirados. Precisa fazer só um desenho, mas você tem que se inspirar ou na cultura negra, ou na cultura portuguesa, ou na cultura indígena. Mas só precisa fazer um desenho desses três. Um desenho só, tipo, vou fazer da arte indígena. E faz o desenho da arte indígena e posta. Não precisa fazer da arte negra nem da arte portuguesa. Beleza? E é isso, gente. Até semana que vem.